Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos no programa Jesus Te Ama, programa da CEADEB, Convenção Estadual da Assembleia de Deus na Bahia. A Convenção das Assembleias de Deus, ela tem igreja em todo o nosso estado, nas grandes e pequenas cidades, também nos povoados e nas fazendas. Temos igrejas também em outros estados e missionários que estão pregando a palavra de Deus em outros países. Com certeza, aonde você mora, bem perto da sua casa, tem uma igreja evangélica Assembleia de Deus. Faça uma visita a uma das nossas igrejas. Mas se não tem uma igreja Assembleia de Deus perto da sua casa, com certeza tem uma outra igreja. É importante você estar lendo a Bíblia, adorando a Deus, fazendo assim a vontade de Deus. No programa de hoje, eu estou aqui com o pastor Egídio Rosa, pastor da Assembleia de Deus em Nova Brasília, um grande amigo, colaborador também aqui na nossa convenção. E hoje vamos conversar um pouco com ele sobre a igreja aqui em Salvador e sobre o campo de Nova Brasília, que ele é o presidente. Pastor Egídio, a paz do senhor. Paz do senhor, pastor. Pastor Egídio, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Igreja Assembleia de Deus em Salvador. Ontem eu estava lendo uma revista que fala dos 50 anos da igreja, na época em que foi comemorado aqui o Jubileu de Ouro, e era presidente da igreja em Salvador e em toda a Bahia, o pastor Rodrigo Santana. Naquela época, o senhor já fazia parte da Igreja Assembleia de Deus? Sim. Eu, desde a época do pastor Rodrigo, que eu cooperava no trabalho, fui consagrado a presbítero pelo mesmo e tenho um pouco de conhecimento do trabalho do senhor aqui em Salvador, desde a época do pastor Rodrigo, que pastoreou 25 anos aqui na nossa capital. Quando a gente fala sobre a época em que comemorou o Jubileu de Ouro, lembrando que a igreja em Salvador já tem mais de 80 anos e várias igrejas, vários obreiros que estão espalhados por toda a nossa capital. Mas, pastor Egídio, o senhor também hoje é pastor presidente de uma igreja. Houve algumas modificações aqui em Salvador e hoje o senhor é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus no bairro de Nova Brasília. Como é que está a igreja ali em Nova Brasília? A igreja em Nova Brasília está bem, Deus está abençoando. No ano de 2010 foi emancipado e nós estávamos ali apenas com a sede de 2 congregações de aluguel e hoje estamos com 6 congregações e mais a sede e um ponto de pregação. Adquirimos 3 terrenos, 2 casas e ultimamente estamos adquirindo mais um terreno para uma congregação. E Deus tem abençoado de uma forma maravilhosa. Deus tem estendido as suas mãos. Tem havido salvação de almas e Deus tem trabalhado de uma maneira toda especial. O que significa que nesses 2 anos, a Igreja Assembleia de Deus em Nova Brasília saiu de 2 congregações para 7. É um sinal que Deus tem abençoado de forma maravilhosa. Mas a Igreja em Nova Brasília, neste final de semana, realizou também uma festa ali com os adolescentes. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a festa que foi realizada lá em Nova Brasília. Pastor, a festa foi o 33º aniversário dos adolescentes. Nós temos um grupo de adolescentes ali, com mais de 40 componentes, e Deus abençoou de uma maneira especial. Nós podemos ver ali a glória de Deus descendo sobre o seu povo, e uma coisa assim que nós não temos palavras para explicar. Nesse programa você vai poder ver alguns momentos do trabalho realizado ali em Nova Brasília com os adolescentes. Pastor Egídio, nós queremos agradecer a sua participação e fica à vontade para mais algo que o senhor queira acrescentar. Pois não, pastor. Eu estou muito feliz em poder estar participando deste programa e dizer que Deus tem algo maravilhoso para o seu povo,
para aqueles que têm compromisso com a sua palavra. E que Deus possa abençoar grandemente o trabalho do Senhor aqui na capital, no estado da Bahia, em outros estados e até mesmo em outros países. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Nós tivemos aí a participação do pastor Egídio Rosa, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Nova Brasília, que realizou no último final de semana uma grande festa aí com os adolescentes e com certeza Deus vai continuar abençoando o pastor Egídio, a sua família e a igreja em Nova Brasília. Mas teremos também nesse programa a participação de algumas atividades realizadas ali na Igreja Assembleia de Deus em Catu, na subsede, a Igreja Assembleia de Deus de Catu, que é pastoreada pelo pastor José Rodrigues Nunes, vice-presidente da nossa convenção, e a subsede que tem como superintendente o pastor Arilson, que nesse programa você vai poder ver a reinauguração daquele templo e também parte das atividades realizadas ali naquela igreja. Lohane. Quantos prometem orar por Lohane? Senhor Deus e eterno Pai, neste momento eu quero te apresentar esta criança que tem o nome de Lohane, e que ela seja, Senhor, abençoada por ti cada dia, cada instante, e que ao crescer, aonde ela vai estudar se tu não vier até lá, aonde ela vai trabalhar, aonde ela vai morar, que seja uma bênção, e que os seus pais saibam criar no temor e obediência a tua palavra. Nós te oramos, entregamos e impetramos as tuas bênçãos sobre a sua vida, no nome de Jesus. Agora, Pai, também eu te agradeço pelo encerramento dessas festividades. Te louvo, Senhor, porque tu nos trouxeste aqui e tem ajudado, que estamos encerrando com chave de ouro. Recompensa cada um com as tuas bênçãos celestiais. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Por maior alegria não temos que fluir em seu imenso amor. Glória a Deus. Saúdo a todo o povo de Deus com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
nesta oportunidade, estamos aqui para oficialmente fazermos a reinauguração deste templo. Na verdade, para essa igreja aqui em Catu, é um momento de felicidade. A subsede, apesar de ser uma das congregações mais antigas do campo de Catu, sempre foi um sonho fazer uma fachada nova, uma fachada diferente. E graças a Deus, hoje nós podemos dizer que estamos em uma igreja bonita, uma igreja reinaugurada, mas o mais importante é que o poder de Deus, a graça de Deus tem continuado. E eu tenho certeza, como a própria palavra do Senhor diz, que a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. E nós cremos que essa glória há com certeza de ser maior do que a da primeira. Olá, meus amigos. Nós gostaríamos de perguntar para você quais são os seus referenciais. Quem são os seus ídolos? Quem são as pessoas que lhe inspiram a ser quem você é? Quem são aquelas pessoas que fazem com que você tenha um norte na sua vida? Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que a sociedade tem dificuldade de encontrar valores referenciais, verdadeiros princípios paradigmáticos. Nós, como cristãos, não podemos ter o trabalho, a dificuldade para encontrar esses valores, esses princípios, esses modelos sociais. Nós temos em Jesus Cristo o maior paradigma das nossas vidas. É nele que nós encontramos os nossos valores referenciais. Hoje, a sociedade carece desses princípios cristãos. É uma sociedade que está perdendo o seu norte, o seu rumo. As coisas estão se desenrolando sem um porquê, sem um para quê. Nós vemos pessoas sendo sofridamente violentadas em seus direitos, nós vemos a política sendo corroída pela corrupção, nós vemos a família sendo dilacerada por princípios morais inaceitáveis e a sociedade perdeu os seus modelos. Nós, enquanto cristãos, não podemos apenas pregar um reino espiritual, devemos também pregar um reino de Deus aqui na terra, neste mundo, neste tempo presente. E é por isso que eu te digo, em Cristo nós encontramos esses valores referenciais. Mais do que ter, importante é ser. Nós não devemos medir as pessoas pela sua aparência, pela fortuna que acumularam, mas pelo seu valor ético, pelo seu valor moral, pelo seu comportamento social. Precisamos estimular a nossa sociedade a resgatar esses princípios morais
de tal forma que valha a pena ser honesto, valha a pena ser direito em nossa sociedade. O Brasil precisa de nós enquanto representantes de Cristo aqui na Terra. Por isso mesmo, eu quero dizer para você o seguinte: ser cristão é estar em busca desse valor referencial, desse princípio ético, desta moral da qual a sociedade carece. Precisamos marcar e fazer a diferença no meio da nossa família, no meio da sociedade, aonde quer que nós estejamos. É importante que nós valorizemos o ser em detrimento do ter. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus enquanto você abre a sua Bíblia no livro de São Lucas, no capítulo 9, começando no versículo 57. Eu quero mandar o meu abraço para os irmãos aí na cidade de Una, a cidade de Una, que está sempre também vendo o nosso programa, assistindo o nosso programa. O meu abraço também para os irmãos aí da cidade de Valença, a cidade de Valença, que se Deus nos permitir, estaremos aí às 10 horas participando da Santa Ceia. Também os irmãos aí da cidade de Piauí, que se Deus nos permitir, estaremos aí à noite participando também das atividades aí na Igreja Assembleia de Deus em Ipiaú. Mas não posso esquecer de mandar o meu abraço para todos os irmãos aqui em Salvador, que estão sempre assistindo nosso programa, pedir aos irmãos que continuem orando em nosso favor. Nós precisamos muito das vossas orações. Mas queremos lembrar você que você também pode participar do nosso programa. Participando, o nosso e-mail é programa.jesusteama@seadeb.com.br. É importante também a sua participação contribuindo com o nosso programa. Esse programa que com certeza está levando a palavra de Deus para as pessoas que ainda não conhecem a Deus e uma palavra de conforto também para o seu coração, para que você esteja mais perto de Deus ou permaneça mais perto de Deus, esperando a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus está escrito assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus amados irmãos e meus amados amigos, estamos sempre falando da morada no céu. Estamos sempre falando da salvação. Porque, na realidade, Jesus Cristo veio a este mundo porque Deus olhou dos céus à terra e não viu sequer um justo. Todos tinham pecado, todos tinham se distanciado de Deus. E o objetivo maior de Deus é a salvação do ser humano. Todos precisam da salvação. E só Jesus Cristo é quem pode perdoar. Infelizmente, nós temos observado durante alguns anos uma mensagem diferente daquela que Jesus Cristo pregou. Jesus Cristo veio, convocou os homens para lhe seguir, e quando Jesus Cristo convocou os homens para lhe seguir, ele colocou que tinha algumas dificuldades, ou seja, o homem enfrentaria algumas dificuldades. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas pregando um evangelho que fala muito dos bens materiais, fala muito das coisas terrenas. Ah, mas não é importante as coisas terrenas? É sim. E eu sempre falo aqui, ou na igreja, onde Deus nos dá a oportunidade de pregar,
o que está escrito na Bíblia, o Senhor dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Observe, nesses versículos que acabamos de ler, que Jesus Cristo, ele encontra com algumas pessoas, e um daqueles moços que estava acompanhando Jesus Cristo, nós podemos observar que ele estava interessado nas coisas materiais e se colocou à disposição para seguir a Jesus Cristo. Olha, é interessante a resposta de Jesus Cristo quando o mesmo diz: as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Imagine você, as pessoas estão sempre correndo atrás de alguém que tem algo para dar. Infelizmente, o que acontece com o ser humano no dia a dia, porque todas as pessoas estão interessadas em algo que possa lhe beneficiar. Olha, e Jesus Cristo dá uma resposta dessa, dizendo que ele não tinha aonde reclinar a cabeça. Imagine você, o nosso Deus, ele é o dono da prata e do ouro. Mas Jesus Cristo, ao andar aqui na terra, como homem, ele estava mostrando àquele moço que estava disposto a lhe seguir que não tinha nada material para lhe oferecer. Então, meu irmão e minha irmã, é importante que você observe esta mensagem, porque a nossa preocupação maior deve estar sempre olhando para cima, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e a missão de Jesus Cristo aqui na terra é para salvar o homem. Salvar o homem que se envolveu com o pecado, que se distanciou de Deus. Entendemos, e eu sou testemunha disso, Deus tem nos abençoado de forma maravilhosa. Deus tem nos dado muito, e toda aquela pessoa que frequenta uma igreja e que adora a Deus poderia vir aqui testemunhar: olha, Deus mudou o meu viver. Deus mudou a minha vida. Quantas pessoas têm sido abençoadas por Deus? E eu tenho certeza que você que está me assistindo agora e que tem aceitado a Cristo como Salvador, o Senhor não deixa faltar o pão na sua casa, o Senhor não deixa faltar aquilo que você precisa para viver aqui na terra e viver bem. Mas observe também que Jesus Cristo convoca outra pessoa para lhe acompanhar. E a pessoa convocada demonstra que estava presa às coisas terrenas e diz que primeiro precisava sepultar na sua casa, ele precisava sepultar o seu pai. E observe, meus amados irmãos e meus amados amigos, quantas pessoas estão dizendo: eu quero ser crente, eu quero servir a Deus, mas tem isso ou aquilo que eu preciso deixar. Meu prezado amigo, é preciso que você tome uma decisão nesse momento. Jesus Cristo não está aconselhando aqui você abandonar a sua família, de forma nenhuma. A Bíblia Sagrada, inclusive, nos mostra que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e honrar a mãe. Então, se a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos mostra que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, você deve fazer o melhor para o seu pai e para a sua mamãe. Se você pode dar uma casa boa ao seu pai ou à sua mamãe, faça isso. Se você pode dar um carro, dá para o seu pai e para a sua mãe, mas se você não pode fazer tudo isto, você pode obedecer, você pode ser um bom caráter, você pode ser uma pessoa honesta, você pode estar ao lado do papai e da mamãe, abençoando os mesmos e recebendo a bênção dos mesmos. Mas se eles não querem seguir a Cristo, se eles não querem andar com Jesus Cristo, você precisa sim viver com Cristo porque você precisa ir morar no céu com Jesus. Então, vale a pena abandonar tudo para andar com Jesus Cristo. Mas observamos um outro moço que também é convocado para servir ao Senhor. E ele então decide que só seguiria depois que se despedisse da sua casa. Meu amado irmão e minha amada irmã, volta a lembrar,
Você não pode estar preso às coisas terrenas. Olha, você foi convocado para seguir a Cristo, você foi convocado para andar com Jesus Cristo. O que é que você tem que fazer? Quando você foi convocado, e aí eu me lembro de quando perguntaram a Cristo, aqueles que estavam lhe seguindo, disse, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? E Jesus diz, olha, aqueles que deixaram tudo por amor a mim, o Evangelho, terão 100 vezes tanto e a vida eterna. Esse Deus que nós servimos, ele é um Deus maravilhoso. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de transformação. Os bens materiais é importante para a gente e nós precisamos deles sim, mas lembre, aquele que anda com Cristo, o nosso Senhor cuida muito bem de todos nós. Ele sabe o que nós precisamos. Deus é o nosso Pai e Ele quer o melhor para mim e para você. Então, não se preocupe com as coisas materiais. Coloque o seu coração, coloque a sua vida nas mãos de Deus e tenha certeza que Deus vai lhe abençoar de forma maravilhosa. Mas eu quero, nesse momento, orar por você e pedir a você também que ore por mim. Vamos orar. Querido Deus, Pai que estás nos céus, eu te agradeço, meu Pai, por mais esse programa, por mais essa oportunidade. Deus, te pedimos que continue conosco. Nesse momento, Senhor, também te peço por cada pessoa que está assistindo esse programa. Que a tua bênção, Senhor, esteja na vida de cada um. A bênção da prosperidade espiritual, a bênção da prosperidade financeira, ó Deus eterno, mas que cada um se preocupe em primeiro lugar com a salvação, com a morada no céu, e assim eu te agradeço por tudo. Amém. Estou chegando ao final de mais um programa. Agradecer a você e lembrando que você pode falar com seu vizinho, com seu amigo, com seu irmão, para assistir o nosso programa nesse mesmo horário, na próxima semana, e com certeza você vai ser abençoado e eu também estou sendo abençoado. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.